estamos ao vivo. Bom, mais uma reunião aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Vocês possam aproveitar esses instantes iniciais para ir se aclimatando. Compartilhar aqui. Pessoal, como é que está o som? Digam aí a qualidade. Estão conseguindo ouvir direitinho? Boa noite, Denise. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos estudar os 3 primeiros itens. Pessoal aqui, boa noite, Mundinha, o pessoal que já entrou aqui, Rafael Lima, Dulce, minha amiga, Denise, Oscar Peixoto, Ednelza, Ana Maria, Eunice. O som está baixo. Ah, o som está muito baixo, vocês têm razão. Que a gente não colocou, não ligou o microfone, desculpe. Não, agora o som vai ficar mais alto, é porque... Desculpem, é porque nós não tínhamos esquecido de ligar o microfone. Eu acho que agora o som vai melhorar. Digam aí como é que está. Melhorou, pessoal, o som?
Deixa eu dar aqui o meu tradicional boa noite a todos vocês. Nuciada, Eunice, Felipe, Rosângela acabou de entrar, boa noite. O som estava baixo, né, gente? Foi que a gente esqueceu aqui. Vandenberg está dizendo que o som tá bom. Foi isso. Que nós esquecemos de ligar. A Ana tá só postando aqui nos grupos, não é, Ana? E a gente já vai fazer a nossa... Boa noite, Socorro. Estou só esperando a Ana. Meu amigo Silva, Flor. Pronto. Eu acho que... Então vamos lá. Você pode pausar ali. Pronto. Então agora nós vamos dar início à nossa reunião com a prece inicial que vai ser feita pela Ana. Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe. Então vamos tentar nos recolher nesse momento e mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, que possamos sentir os bons fluidos emanados dos nossos anjos de guarda, dos nossos guias espirituais, de Allan Kardec, que ele possa estar aqui conosco, nos orientando e nos inspirando nesse estudo. E que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aqui conosco para nos aliviar a alma, para nos curar das dores físicas e morais. Fica conosco, agora e todo sempre. Então vamos lá, essa é a reunião de tratamento espiritual, que é composta de dois momentos, né? Do evangelho, da leitura do Evangelho com os comentários, e depois nós vamos fazer a aplicação do magnetismo à distância, como temos feito. As pessoas estão nos pedindo prece. As pessoas começam a pedir prece desde cedo, porque esse é um momento em que nós nos encontramos, onde as pessoas estão com muitas dificuldades, muitas tristezas, dificuldade de todas as ordens. Mas nós temos a certeza que há um Deus bom, um Deus justo, que nos ampara, que nos protege, que quer a nossa felicidade. E é a esse Deus que nós nos dirigimos, pedindo a misericórdia divina por todos nós, a compaixão, e pedindo que os anjos intermediem, né, nos envolvam. Então vamos à leitura do Evangelho. Nós vão ser duas leituras hoje, gente. São dois trechos do Evangelho, são os itens 1, 2 e 3. Primeiro nós vamos trabalhar com o item não se pode salvação dos ricos. O item 1 diz o seguinte, está em Lucas: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, o item 2. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus:
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tem uma nota aqui que diz o seguinte, faz uma observação sobre essa questão da agulha, do buraco, né, da agulha, desculpa, do camelo, né, essa referência diz assim: essa arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação pode existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É pelo menos mais natural. Isso é apenas uma observação do tradutor, mas nós não vamos trabalhar de exegese bíblica, não é esse o ponto. Mas essa noite vamos ler mais um item. Vou pedir para a Ana. Sim, vou ler o item 3 também. Ainda no capítulo 19, ainda no capítulo 16, mais um item que é preservar-se da avareza. Que são os itens 1, 2 e 3, tá bom? Diz o seguinte. Prestou? Diz o seguinte, agora o item 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde posso encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Isso está em Lucas. Então nós vamos hoje trabalhar esses 3 itens, né, proposto por Kardec. No capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo do Evangelho que tem antes dele tinha fora da caridade não há salvação, e aqui ele vai colocar um dos elementos que mais dificulta a nossa salvação, que é a questão do apego aos bens terrenos. Veja que ele está querendo falar aqui sobre a salvação dos ricos, né? Então, com essa questão da salvação dos ricos, que ele está tratando aqui, ele já está mostrando um dos nossos maiores empecilhos, uma das nossas maiores dificuldades que nós vamos ter que enfrentar é o desapego aos bens terrenos. E esse capítulo, vocês vão
perceber que eles têm muita passagem. Kardec usou muitas passagens de Jesus. Depois ele vai falar de Jesus na casa de Zaqueu, na parábola dos maus ricos, na parábola dos talentos, porque era uma questão, era um grande desafio. Jesus sempre tratou desse assunto. É um grande desafio para nós não cairmos na tentação das riquezas materiais, porque as riquezas materiais, elas nos geram uma tentação. Você gostaria de começar? Então eu vou fazer logo as observações. Então a gente já sabe que o nome do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, para dizer, olha, Mamon aqui está representando o mundo da matéria. Você tem que decidir a quem é que você vai servir nessa vida, quais são as escolhas. Você vai ter que fazer uma escolha. Nessa vida você está encarnado para fazer as conquistas dos bens materiais, ou você está querendo conquistar os bens do espírito. Essas duas coisas. Vejam que na primeira passagem, ele já diz que se nós amarmos, não se pode amar não se pode ter os dois projetos. Você não pode amar as riquezas e amar a Deus. Porque ele diz que você não ama os dois senhores, ou um ou outro. Uma hora você vai ter que fazer essa escolha. Ele diz que é impossível servir a estes dois senhores. Depois a gente vai ver com o capítulo que ele não está falando que os ricos estão condenados. Não é. Já tem isso? Já tem alguém perguntando? Então, Cícero, os ricos não herdarão os céus? Pois é, então, porque esse texto não é sobre o rico, é sobre o apego às riquezas. Essa é a diferença. É se você muda o seu mundo íntimo, porque você consegue dinheiro e tem um crescimento material do ponto da produção das riquezas. Então não se está falando do rico, e sim do apego, porque os vícios que a gente combate nunca as pessoas. Não, as pessoas, para com pessoas é misericórdia e compaixão, que é o que Deus tem de nós. Então não é o rico que não se está tratando do rico, mas do apego. Por isso que ele vai, mas aí ele dizer servir, ou seja, você tem que escolher qual é o seu objetivo nessa vida. Não dá para colocar os dois, porque ou você vai acabar tendo que dedicar seu tempo a um dos dois senhores. Aí ele vai explicar como. No primeiro caso, ele já dá um exemplo, né? Eu acho muito interessante quando o jovem chamou, né, bom mestre. Essa era uma figura muito utilizada e era um dos adjetivos que Jesus aceitava. Ele aceitava ser chamado de mestre, que é no sentido de professor, daquele que ensina. Mas veja que o adjetivo bom, ele vai já fazer uma diferença. Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Aí, olha, a primeira resposta de Jesus é corrigindo o rapaz. Por que me chamais de bom? Porque ele está dizendo, bom é Deus. Bom só Deus o é. Deus é a bondade suprema, é a bondade absoluta. É a Deus que a gente se dirige. Por isso que ele coloca a virtude, ele diz, é de Deus. Ele mesmo está dizendo que não é dele, não é ele. Ele faz a vontade do Pai. Eu ia colocar, isso seria mais para demonstrar para a gente como a gente deve nos comportar, né? Porque Jesus era um espírito puro, então bom ele era, né? Então é mais para nos ensinar, é mais um exemplo de como a gente deve se comportar no sentido de até de ganhar humildade, não seria assim? É exatamente isso. Não é que ele não tem a bondade, ele tem. Mas ele só está querendo deixar muito claro que o bem é Deus, que vem de Deus. Essa é o exercício da humildade, né, dando a Deus este papel, que é o real papel. Né? Aqui a Isadora já colocou. Então, Mamon representa aqui todo o apego material. Sim, Mamon representa todo isso, todo o interesse em o acúmulo dos bens. Essa é a questão. Como o acúmulo dos bens como fonte da felicidade. Tipo assim, eu quero enriquecer para ser feliz. Não é isso. O capítulo depois vai trabalhar bem, que
eu quero ser rico para ser útil, para transformar, que é a utilidade providencial das riquezas. A questão não é ser rico, a questão não é ter dinheiro, a questão é o que você faz com o dinheiro que você tem. Esse é que é o fruto da prova, né? Mas aí eu vou trabalhar isso em outros capítulos. Sim, porque você pode ser apegado materialmente e não ser rico. Né? Sim, com certeza. Você pode ser muito apegado sem não ter nada, né? Então ele vai continuar trabalhando aqui, agora o diálogo com o jovem, né? Ele continua. Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna que ele tinha proposto, guarda os mandamentos. Aí o jovem pergunta, que mandamentos? Aí ele cita parte do decálogo, ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita os mandamentos, coloca o amor ao próximo, ele diz assim, olha, você quer a vida eterna? Vive isso, ponto. Isso aqui é o que você precisa, que é o que nós todos precisamos. Nós estamos conversando com Jesus dizendo, olha, é isso. Só que o rapaz, ele diz o seguinte, o rapaz replicou, o rapaz respondeu, fez mais uma pergunta. Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que me falta ainda? Aí Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eis a questão. Porque a gente tem que ver que Jesus sabe quem é o rapaz, né? Que a gente vai ver aqui no final, depois a gente tem o prólogo, né? O epílogo, né? Que aqui é a conclusão. Que é quando o moço se vai tristonho porque ele possuía grandes haveres. Bem, se ele amava o próximo, como ele diz que fez desde que cheguei à mocidade, ele já está cumprindo todos os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dá falso testemunho, honra o pai e a mãe, ama o próximo. Bem, se ele já vive todos os mandamentos, os bens terrenos não lhe mais tem por quê? Porque ele já conquistou a vida eterna. Então, para que ele tem as coisas? Qual seria o interesse que ele está das questões do mundo? Qual seria o objetivo? Jesus perguntou para ele, bem, se você já vive tudo isso, você já está na vida eterna. Então, as coisas desse mundo não têm mais utilidade para você. Porque nesse mundo é para você aprender a viver esses mandamentos. Se você já vive tudo isso nessa intensidade, nesse mundo aqui, não precisa mais. Vende tudo que tu tem e me segue. Vamos viver a vida do Espírito, porque as coisas que você já tem que fazer, você já cumpriu tudo. Aí, nesse momento, o jovem ficou tristonho, porque ele possuía grandes haveres. E quando Jesus pede, abandona tudo, dá tudo que tu tens aos pobres, porque não tem mais nenhum sentido para ti isso daí, ele ficou entristecido e retirou-se, né? E aí Jesus diz como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí faz a metáfora, que a gente teria que entender um pouco, né? E aí o que é que a gente viu aqui do detalhe? É que quando é que os mandamentos, eles são, que a gente vai perceber se a gente faz ou não aquilo. Quando o apego, o interesse pessoal aparece. Quando fere o interesse pessoal, a gente vai notar se a gente é virtuoso ou não. As virtudes são aquelas onde a gente faz as coisas, mas vai continuar fazendo, tendo ou não. Deixa eu tentar me explicar. Porque nós gostamos de fazer as coisas que fazemos, porque possuímos, porque temos. Mas se nos faltasse, será que o nosso comportamento seria o mesmo? Nós oramos pelas pessoas, mas nós estamos numa condição de saúde razoável, tranquila, né? Nós estamos numa casa confortável, se não é uma mansão, mas é uma casa tranquila. A grande maioria, sei que pode ser que tenha alguém que não esteja nessas condições. Mas assim, a gente não tem uma vida de misérias. Eu falo isso porque eu conheço mais ou menos o público
do CEAL, tem algumas pessoas que a gente está vendo, mas o que eu estou querendo questionar é, e se fosse o contrário, como seria o nosso comportamento? Se amanhã nos faltar tudo, se tudo nos for tirado, como será o nosso comportamento? As virtudes que nós temos, elas são suficientes. Saber o que nós sabemos é suficiente para manter a nossa felicidade? Nós continuaríamos gratos a Deus se nós caíssemos, se a nossa condição material descesse e nós perdêssemos um certo conforto que a gente tem? É porque muitas vezes a gente agradece a Deus e diz ao Senhor isso, se o Senhor puder me dar mais alguma coisa, mas perder eu não quero não. Mas a gente tem que lembrar que a gente já não teve, tínhamos condições bem mais precárias e conseguimos, podemos voltar a não ter. Ele vai ter uma parábola que ele fala sobre isso. Alguma pergunta? Tem alguns comentários. Pode fazer. A Eunice diz assim: a questão é o equilíbrio entre o material e o espiritual, usar os bens para si e para dividir com os outros. A Rose diz assim: a questão da prova da riqueza é a posse que gera o acúmulo e, consequentemente, a exploração do trabalho dos outros para preservar a riqueza. É este ciclo que tem essa prova, precisa quebrar de alguma forma e ver se exemplos de possibilidades de cumprir essa prova difícil. Aí a Lilian Albuquerque diz: saber usar o bem material de maneira correta. A Rosângela Lopes diz: o apego não precisa necessariamente aos bens materiais, mas ao apego ao orgulho, ao egoísmo, à mágoa. Desapegar-se desses defeitos é o que é mais difícil do que desapegar-se dos bens materiais. Eunice Gondim: esse espírito não estava ainda preparado para o desapego. Podemos comparar com a atitude de Zaqueu, que já estava mais preparado para esse desapego. Aí o Vandenberg coloca: desapegar da influência da matéria eis a meta. Exatamente. Muito obrigado pelos comentários, né, gente? Vamos continuar aí participando, fazendo essas colocações. Alguns casos vão ser também trabalhados mais à frente, né? Olha, vamos ver aqui na outra parábola. Agora o Kardec escolheu a parábola de Jesus. Primeiro ele colocou da dificuldade que é desapegar da matéria, né? Da dificuldade. Mesmo para o virtuoso, né? Pelo menos para o que tenta viver, porque aquele rapaz ele tentava viver as virtudes. Nós temos que colocar o que ele disse. Só que o Kardec primeiro mostrou, no primeiro trecho que ele escolheu, que Jesus já tinha dito que era muito difícil, porque é como se nós estivéssemos servindo a dois senhores, a Deus e a Mamon. Já é difícil. Aí ele mostrou o exemplo do rapaz com muita dificuldade. Agora ele vai mostrar uma justificativa na segunda parábola, por que a gente não deve ficar tão apegado à matéria, tá? Deixa eu só, aqui fechou aqui o evangelho, aqui o livro, eu vou abrir novamente aqui. Que é preservar-se da avareza. Primeiro que um homem vieram um homem dizendo, pedindo a Jesus, mestre, novamente, dize ao meu irmão que divida comigo a herança, né? Aí Jesus disse: quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Então ele está dizendo que Jesus não está envolvido nas questões da matéria. Não, não é Jesus quem vai vir para dividir. Somos nós que temos que adquirir as virtudes e ao adquirirmos as virtudes, melhorando, vivemos as virtudes e essa vivência das virtudes nossas, nós passamos a viver as virtudes, nós vamos agir honestamente, vamos partir com justiça, partilhar com justiça, né? Então, as virtudes, não é Jesus quem vai vir para agir, sou eu que, através do aprendizado, bom mestre, ensina-me a ser justo e eu vou tentar ser justo. Não é dizer, Jesus, venha e faça a justiça.
Não, eu tenho que viver o exemplo dele para aprender a ser justo, buscar ser justo como Jesus. Essa é a diferença. O rapaz aqui também não tinha entendido, como a maioria de nós não tem. A gente quer que Jesus venha e resolva, né? Aí ele diz, Jesus diz assim, tende cuidado preservar-vos de toda a avareza. Aí ele vai dizer que a avareza é um problema e a gente tem que ter cuidado. Por quê? O avaro é aquele que quer ter muito, quer ter mais para ele. E ele se dedica a possuir, a posse. Até não quer gastar mais nada, ele quer a própria satisfação. Agora vejam a parábola que Jesus vai colocar. A parábola é maravilhosa. Os detalhes, as sutilezas. Ele diz assim, havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente. Então veja, as terras dele já produzia bastante. O que era que ele deveria fazer? Agradecer a Deus por aquela extraordinária produção que as terras estavam tendo. Ele deveria dar graças a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho. Olha, dessa terra que não era nada, porque a terra antes de você plantá-la não é nada assim, não tem, você vê aquele terreno, mas não tem nada. E ele plantou e aquela terra deu frutos extraordinários. Era um homem rico. Mas ele se pensava a si mesmo. Que hei de fazer, pois já não tenho um lugar onde posso encerrar tudo o que vou colher? Então a preocupação dele, diante de tudo que ele tinha, não era a gratidão. Era o que eu vou fazer agora para ter mais, quando ele deveria ser grato. Aí ele continua. Aqui está, disse, o que farei. Isso aqui é a inspiração dos maus espíritos que esse homem teve. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, olha o detalhe. Primeiro, ele quer mais. Ele não diz assim, eu vou aumentar, porque eu falei que era uma inspiração dos maus espíritos. Por quê? Porque se esse mesmo homem tivesse colocado vou demolir os meus celeiros, vou aumentar, mas o objetivo fosse bom, era uma boa inspiração. Eram os bons espíritos, era o anjo da guarda falando com ele. Mas o problema é qual é o objetivo. Ele quer demolir os celeiros para construir maiores, onde vai colocar toda a colheita e todos os bens, e falar para a alma, minha alma. Prestem atenção na palavra, gente. Ele está querendo alimentar a alma. A alma. Por quê? Porque esse vazio que a gente tem é na alma. É na alma que está essa ansiedade. É a alma que está doente. É a alma que tem fome, que tem sede. É a alma. Aí ele diz, minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Veja, ele mandou construir os celeiros, tudo aquilo para quê? Para dar satisfação à alma dele. Por isso que eu disse, é uma inspiração do mau espírito. Porque um bom espírito jamais faria isso. O bom espírito diria isso, amplie seu negócio. Mas para quê? Por algo, para ser mais útil, para ajudar mais pessoas, para que pudesse produzir mais bens e para algo positivo. Mas aqui não, ele tem um anseio na alma. Ele quer que a alma dele repouse. Coma, beba e goze. São os prazeres que ele quer da alma. Nunca vai encontrar. Nós nunca vamos encontrar satisfação, repouso, paz, se nós nos dedicarmos apenas às conquistas materiais. Porque sempre precisará de mais e mais. Aí ele diz, mas Deus, ao mesmo tempo disse ao homem, que insensato
tu és. O que é insensatez? Insensatez é buscar de onde não se pode tirar. É buscar paz de onde não há paz. É buscar o prazer onde não há prazer. Isso é insensatez. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Ele ia desencarnar naquela noite. Para que servirá o que acumulaste? Agora, a alma dele não vai poder levar os celeiros, não vai poder levar o trigo, não vai poder levar nada daquilo. Aí ele diz, é o que acontece, aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então ele só tinha o acúmulo para satisfazer a alma, para alimentar a alma, para dar descanso à alma, e não conseguiu, porque nenhum tesouro material consegue esse tipo de prazer que ele está buscando. Comentários, perguntas, o que é que o pessoal está falando? Tem. A Lilian Albuquerque está dizendo assim: não somos nem dono do nosso corpo, então devemos viver a vida com equilíbrio. E o Vandenberg colocou um comentário, eu acho que é o Livro dos Espíritos, que é 895, né? Que fala, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E aí vai falar sobre isso, né? E é isso. Daqui da Magda. Ah, sim, eu não tinha visto porque já saiu daqui. Devemos agradecer pelos momentos difíceis, que passamos com equilíbrio e fé em Deus. Verônica está entrando agora, está dando boa noite. O meu hoje aqui tá travando aqui um pouquinho, né? Estou bem feliz aqui também, gente, que agora eu vi uma coisa. Nós já temos até esse momento 30 compartilhamentos. O pessoal está compartilhando bastante a nossa reunião de tratamento espiritual. Muito obrigado, hein, pessoal? Obrigado mesmo pelo carinho, né? Todo mundo aqui compartilhando o texto. Coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo ver mais comentários. Aqui o do Vandenberg. Isso é a Magda colocou aqui, né? Esse comentário da Lilian, exatamente, a gente tem que ter esse cuidado e ser grato, até pelo nosso corpo, né? Porque ele não é nosso, ele é um empréstimo, tanto que a gente não vai ficar com ele para sempre, né? Valquíria acabou de colocar um comentário. Valquíria diz, são tantos com muito e muitos com tão pouco, onde os que têm muito dificilmente divide com quem não tem. Penso, se a pessoa tem, deve ajudar a quem não tem. Essa é a grande questão, né? As pessoas... tanto que o tema do seminário de amanhã, às 18 horas, né? O seminário de amanhã, às 18 horas, nós vamos falar sobre egoísmo. Porque o egoísmo é uma coisa bem interessante, né? Ele determina a nossa personalidade. A nossa felicidade está no combate ao egoísmo. E a gente pensa que a felicidade é alimentar o egoísmo e é combater o egoísmo. Que é o que tem a ver com o que o Vandenberg colocou sobre a questão do interesse pessoal, porque o egoísmo está todo relacionado com isso. Exatamente, o interesse pessoal. E é uma outra coisa, né? A única maneira da gente combater o egoísmo, a gente vai trabalhar bastante amanhã no seminário sobre isso, é fazer com que ele seja levado até as últimas consequências. Isso é muito interessante, porque enquanto a gente não perceber que esse egoísmo não nos causa felicidade, a gente vai apostando nele, né? A gente tem essa mesma dificuldade desse rapaz. Agora, a gente está vendo bastante isso, né? Nesse momento dos isolamentos, aí você tem tantas pessoas, tanta coisa que a gente tem para fazer, o que é que a gente pode fazer, o que cada um pode contribuir. Tem muitas ações boas sendo feitas, e aí a gente sabe que tem tanta coisa que precisa de auxílio, né? Tem tantos aspectos que tem auxílio. Tem um pessoal que está cuidando dos animais, porque tem os animais de rua que precisa, tem as pessoas em situação de rua, tem gente indo
distribuir alimentos, não só alimentos, porque precisa ver essa questão da higiene. Tem outras pessoas que estão cuidando de pessoas que estão passando por tristezas, deprimidas, então estão à distância, mas estão ligando, conversando, vários grupos tentando, a gente está vendo os grupos religiosos fazendo cultos, fazendo missas. Nós, os espíritas, estamos criando as lives, né, mantendo todo mundo junto, fazendo com que a gente possa se unir, os espíritas aqui, o nosso grupo, né, a gente está trabalhando para que a gente possa diminuir esses distanciamentos. Então, veja, a gente está tentando fazer alguma coisa, colaborar com alguma coisa. E o que mais nos preocupa nesse momento é que o isolamento social tem gerado o isolamento espiritual. E é essa a nossa campanha, para que a gente perceba que não existe isolamento espiritual. Esse é o momento onde a gente... Não existe isolamento espiritual. Por quê? Porque esse é o momento dos tesouros do céu. A gente tem que... Vamos refletir, vamos pensar no que aconteceu com esse homem, que acumulou tanto. Né? Então, esse momento, vamos fazer uma reflexão, vamos aproveitar para agradecer a Deus, fazer aí uma observação da existência, de tudo que conseguiu. Cada um de nós pode observar a sua existência desde a infância. Lembre da situação que vivia, veja onde está, veja o que você já conseguiu, veja o que você já avançou. É muita coisa que a gente tem para agradecer nesse momento. Tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente passando por tanta dificuldade. Então cada um de nós pode fazer alguma coisa. Liga para alguém que você sabe que está sozinho, que está preocupado, que está entristecido. Dá um oi, fala alguma coisa, envia, né, como vocês estão fazendo, compartilha uma live dessa, se for uma pessoa que pode, que é acessível à doutrina espírita. A gente pode fazer alguma coisa. A Isa fala assim: sem considerar questões políticas, estamos vivendo essa luta nesse momento. Vemos muitos querendo prezar o dinheiro, o funcionamento do mercado financeiro, ao invés de uns proteger os outros nessa situação do coronavírus. Depois a Edneuza diz: Jesus nos ensina o desapego dos bens materiais, nos alertando que mais importante que a busca das coisas espirituais, A Fátima Soares: a avareza é uma doença e trabalhar para um empresário avarento é muito estresse e tenso, porque quanto mais eles têm, mais eles querem e não admitem perdas, só ganhos. Aí o seu Lúcio Honorato diz assim: Deus não cria espíritos nem ricos nem pobres, mas simples e ignorantes. Para nos libertarmos do apego, o espírito necessita de evoluírem. O apego não está em pobres ou ricos, essas palavras são humanas. A Eunice colocou agora: é um momento de provas para todos nós. Nós estamos todos vivendo uma grande prova, né? E aí a gente tem sempre que ver toda a questão do equilíbrio, né? É sempre, gente, a questão do equilíbrio. Nós recebemos algumas orientações, algumas comunicações nos grupos que participamos, né? As comunicações mediúnicas, e eles têm nos alertado sempre isso: olha, não é uma prova física que vocês estão passando, né? Não é. A questão é a prova moral. É o que cada um de nós está fazendo com esse momento que está passando. Porque ele vai passar, essa situação vai passar. E aí a gente tem que saber o que foi que a gente tirou de fruto desse momento. O que foi que a gente tirou? A prova é essa. A nossa prova enquanto espírita é a prova moral. Não é como é que está a nossa fé, como é que está o nosso coração, a nossa capacidade de orar, os pensamentos que nós temos emitidos. A prova é moral que nós estamos passando. As pessoas que estão passando
pela dor, se a gente perceber mesmo, graças ao bom Deus, o grande quantidade de pessoas agora nos hospitais por essa doença, o número é ainda, não estou querendo dizer que é muito ou pouco, estou comparando com a população inteira, é pouco. Esses estão passando pela prova lá, a prova física, essa situação. A grande maioria não está, a imensa maioria não está passando por essa prova, mas ela está sendo testada em outras questões, que é essa, como lidar com o isolamento social, como lidar com o medo, a falta de fé, tudo isso nós estamos sendo provados. Essa questão aqui que foi levantada, né, do avaro e do apego, eu só queria lembrar que nessa noite, esse tema realmente ele trabalha a questão da riqueza, das posses e das dificuldades. Mas, quando nós vamos fazer o outro tema aqui, deixa eu lembrar aqui, porque são 4 temas do Evangelho, que são 5 momentos que Jesus trabalha, são 5 parábolas que ele trabalha. Quando ele trabalha a parábola do mal rico, depois ele vai trabalhar a parábola do servidor infiel, e ele vai mostrar que quando se é avaro, quando se é apegado, tanto se é no muito quanto no pouco. É porque nesse momento ele está dizendo que o nosso grande desafio, a questão é o seguinte, vamos fazer aqui um dilema moral para quem está em casa nos assistindo, não precisa responder, A pergunta é, se fizessem a pergunta assim a cada um de nós, agora, você quer 10 milhões ou você quer a certeza de que quando morrer você vai estar em paz, vai estar junto de Jesus, paz de espírito? O que é que a gente quer? Isso não vai acontecer, de fato. Só estou dizendo que a questão trata disso. Que escolha? A que é que eu vou me dedicar, me empenhar? E a gente sabe que as pessoas se empenham bastante para a conquista dos bens materiais. As pessoas fazem curso, elas economizam, pagam a faculdade cara, estudam até tarde, porque quer. Quando eu converso com os meus alunos, eles estão com dúvida, eles sempre me perguntam assim, mas essa profissão dá dinheiro? Então, a escolha da felicidade deles é vinculada ao dinheiro. E a maioria de nós tem essa ilusão, que é a felicidade e o dinheiro. Não, se não tiver dinheiro, não dá para ser feliz. Então, o texto trabalha sobre isso, sobre posse, avareza, sobre perder o caminho. Como o Lúcio falou, riqueza e prova não é uma virtude, é uma condição momentânea que você está sendo provado, tanto na pobreza quanto você é provado na riqueza, para saber o que é que as suas virtudes são capazes de fazer em várias provas. Quem tem hoje pode não ter amanhã. Mais algum comentário? A Socorro Pinheiro está dizendo assim: a riqueza é em si mesma uma prova que instiga grandes arrastamentos às nossas más tendências. Em todos os casos, essa condição foi escolhida por nós? Sim. As provas da riqueza e da pobreza, né, dessa condição, elas são escolhidas por nós, porque cada uma tem desafios diferentes, né? Nós sabemos que a pobreza ela tem um tipo de desafio, mas ela é muito particular. A riqueza é sempre mais perigosa enquanto prova do que a pobreza. Por quê? Porque o rico ele tem uma prova dupla. Ele tem a prova dele do crescimento particular, vencer os seus vícios, e ele ainda tem a obrigação de bem utilizar as riquezas que Deus o concedeu. Essa é a chave, porque Deus permite a riqueza.
A pessoa vai dizer, sim, mas foi eu que acordei cedo, eu que estava lá de madrugada trabalhando, não sei o quê. Tudo isso, amigo, foi porque Deus permitiu. Porque você pode fazer tudo isso e não ascender. Você pode adoecer e perder tudo. Então, Deus permite que você o faça. A força é sua, a coragem é sua, mas é Deus quem permite que você faça. E aí você tem que bem utilizar tudo isso que você tem. Não pode fazer como este homem que foi colocado no primeiro caso, que tinha posses, só estava juntando as posses, querendo mais coisas, mas não tinha um fim útil. Então, é uma prova dupla. A pobreza é uma prova, a riqueza é uma prova que nós escolhemos, né? Eu acho que o Máximos não está online. Toda vida que eu dizia isso, o Máximo ficava revoltado com essa história, dizendo, a pobreza não é... Como é que eu posso ter escolhido? A gente escolhe sempre as situações... as situações que a gente precisa passar para o nosso crescimento. Gostei da pergunta da Eunice, quando ela diz assim, será que passaremos no teste? Passaremos, Eunice. Não sei se dessa vez, mas um dia a gente vai aprender. É porque a gente tem sempre dito, né? Hoje mesmo eu conversei com a Letícia, estou vendo que a Letícia está online. Meu amigo Francisco, saudade do meu amigo Francisco, está aqui também online. Que a gente, esses dias, que isso vai passar, certeza que vai passar. Os desígnios de Deus são sábios. Deus é infinitamente bom e justo. Tudo isso que a gente está passando vai passar. A questão é como nós sairemos dessa situação. Que pessoas nós seremos, que humanidade nós seremos, que sociedade nós seremos. Que escolhas iremos fazer daqui para frente, né? Iremos, porque há uma grande probabilidade das riquezas, o mundo material está muito abalado. Então, a gente vai dar as mãos depois e tentar ajudar uns aos outros e se reconstruir enquanto estrutura econômica de uma maneira saudável, salutar, colocando a caridade e o amor e a fraternidade no diálogo, ou a gente vai continuar culpando um, culpando o outro, querendo salvar a si, querendo parecer melhor do que os outros? Que mundo nós vamos fazer? Essa é a escolha. Do ponto de vista global, a gente não pode fazer, mas a gente pode pensar em nós. A gente pode pensar em nós, nesses dias que estamos sozinhos, estamos em casa, refletindo, nós podemos pensar quem somos nós, as pessoas que nós somos e o que é que nós estamos fazendo com a nossa existência. Então, isso sim, nós vamos passar. Tem mais uma colocação aqui do Tio Nil, ele diz assim: o muito ou pouco nós temos que aprender a dividir. Lembremos daqueles que nesse momento não têm nada. A Socorro Aires diz: fé em Deus, paciência e resignação. É hora de mudança, hora de mostrar e trabalhar nossa fé. A minha mãe assistindo. Está digitando aqui. Está dizendo, estou feliz com os acompanhamentos das reuniões espíritas. Muito bem. Aqui é essa colocação. Você quer fazer mais alguma colocação? Bem, essa eu acho que... Aqui o pessoal está dizendo que estão com saudades, né, uns dos outros. Está todo mundo se comunicando entre si. Está todo mundo aqui feliz. A gente agradece a todos. Eu acho que essa questão do desapego é isso, gente. Esse é o momento. Vamos trabalhar, vamos pensar, valorizar o que nós temos, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós possuímos e ter a certeza de que estamos passando por uma prova e que iremos conseguir tirar frutos se confiarmos em Deus. Aqui Aqui o Fernando Moraes faz uma colocação.
Quero aqui na terra fazer tudo de bom para mim, meus irmãos em Cristo. Paz e harmonia, que a vida é curta. Sejamos irmãos, ninguém é mais que o outro. Sejamos iguais. A vida é curta, a vida na carne, né? Mas a vida do espírito é. Todos os espíritos inferiores são apegados. Pobreza e riqueza é secundário. A questão aqui é moral, né? Uma das características da imperfeição é o apego. E é engraçado que às vezes aquele que não tem quase nada e ainda assim é apegado, né? E tem muito pouco, mas ele ainda está lá, digamos assim, teria um motivo, uma justificativa, mas às vezes a pessoa tem bastante e continua apegado. Mas o apego é característica da imperfeição, né? Os espíritos imperfeitos têm por sua característica principal o apego à matéria. Por quê? Porque ele acredita que a matéria é a fonte da felicidade. Aí ele se apega à matéria com toda força, digamos assim, porque para ele ali é a felicidade. Vanúzia está dizendo, deixar de reclamar. Aqui a questão, pois é, que o Lúcio disse, a questão aqui é moral. É isso, meus amigos. Mais algumas colocações de vocês? Bem, então já são 8h20. Normalmente esse é o horário que nós terminamos a primeira parte da nossa reunião. Eu vou agora colocar a música aqui para vocês. E aí a gente vai ficar aqui durante 5 minutos pedindo que vocês coloquem o nome... Opa, peraí, né? Se eu colocar aqui, o pessoal está agora aqui... A Vanúzia, a Júlia está dizendo que reclama demais, mas vai melhorar, Júlia, vai melhorar. Não há pessoa tão rica que não precise de ajuda e não há pessoa tão pobre que não possa ajudar, diz o Roger. A Isadora está dizendo, ser grato a Deus é essencial. Muitos só lembram de pedir nos momentos de desespero. Somos gratos pelo CEAL. Muito obrigado, Isadora. Então, gente, a partir desse momento eu queria que vocês começassem... Deixa eu só colocar a música aqui. Deixa eu ligar aqui o iPad. Eu li. Então, a partir desse momento, nós vamos pedir a vocês que digitem o nome das pessoas que vocês querem que façamos prece. Prece pela família, prece por alguém que está doente, por alguém que está entristecido. Nós vamos ficar durante 5 minutos esperando vocês digitarem. Tentem digitarem todos no mesmo comentário. Não esqueça que no final a gente vai pedir pela sociedade, vai pedir pelos médicos. Então não precisa fazer esses pedidos. A gente vai fazer. Vamos aqui. Por que eu estou pedindo para vocês diminuam? Não é que não quero que ninguém peça pela sociedade, nem pelo país, não. É que quando fica muito nome eu não consigo ler. Porque o sistema não deixa. Então, se vocês colocarem num comentário o nome de todas as pessoas que vocês querem, você pode dizer se é uma pessoa que está entristecida, uma pessoa que está doente, vai facilitar a leitura. E lembra você, se eu não ler o seu comentário, você faz a prece, magnetiza, que a gente vai já aplicar o magnetismo, tá bom? 5 minutos para todos digitarem, dá tempo. Fiquemos em vibração e já vamos sentindo a presença dos nossos anjos.
Vou começar a ler aqui alguns nomes. Maria Zilma, Isabel pede, Maria Evani, Castelo Branco, Renata, Camila, Arthur, Alexandre, Machado. A Mundinha pede por Danilo, Gorete, Isis, pelo pai dela, Cícero, Vinícius Guilherme, Dona Inesita, por ela, Tatiana, Dorinha, Rose. Jane pede pela família, Eunice por Maximiana Bastos. A Neuminha pede pelo Joaquim, pela Virgínia Maria. A Denise pede pela família, pelo Beethoven Cavalcante, por Ana Nery. A Júlia Castro pede por Yara Castro, Atílio, por Francisco Marques, pede por ela, por José Maria Santos. Isadora pede por Gustavo, pela Glória, pelo Sérgio. A Kátia pede por Davanice, Diógenes, Aparecida, Givânia. Felipe pede pela família, Rafael Lima pede pela Jéssica, pela família. A dos Anjos pede por ela. A Tiane pede pela Larissa, pelo Luiz Fernando. A Camila Ventura pede por Felipe Freitas, Geis Oliveira, Tainá, Raíssa Fernandes. O Zé Filho pede pelo sogro, seu Manuel Patrocínio Filho. A Heloísa pede por Diana Helena Soares, Rocha Marinhos, Wixon Saraiva Filho, Heloísa Rocha, Martônio, Margarida. A Clícia pede por Roberta Nunes, Marfis Abreu, Luana Amorim, André, Lourão Vipes. O Roger pede pela família. O Francisco pede por Alan Carlos. A Rosângela pede por Sérgio, por Glória, por Margarida, por Jane, por Marta, Ângelo, Elisângela, Breno, Joyce, Jéssica, Yuri, Joé, Josias. A Ednelza pede pela mãe Teresa, pelas famílias e os amigos. O Silva pede pela Kelly, Eusa, Kátia. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ana Elzira pede por Lara de Oliveira, Benedita, Luiz Nogueira. A Rose pede por Neuma Lopes, Ana Eulália, Augusto, Regina. Ana Paula pede por todos da família. A Clícia pede por Carol, Marielle. A Fátima Soares pede por Antônio, Adalmi. Soares, Eduarda Parente, Adriel. A Socorro pede por ela. A Heloísa pede por Diana Helena Rocha, Wixon, Saraiva, Heloísa. Pedimos por Rafael Reis, Suiane, Marcelo Indira, Dimitri, Margarida Bessa, Maria do Carmo, Edmilson, Valquíria, José William, Ana Lima, Jamile Vilarim, Maria José e família, Olga, Paulo Júnior, Lucas, Nazaré e Luciano pede o Tionil, Wayne Vasconcelo. Antônio pede por Mário Viliano, Valéria Santos. Antônio Carlos, Vicente, Juvenil, Jussara. Então a gente vai ficando por aqui, gente, não vai dar para ler todos os nomes, tem muitas pessoas aqui que estão sendo citadas. Mas a partir desse momento eu peço que todos pensem em cada um desses, que cada um busque nesse momento a figura dessa pessoa que você pediu uma prece.
Que cada um possa nesse instante visualizar a pessoa envolvida pelos bons espíritos. Que possamos perceber o anjo da guarda ao lado dessa pessoa. E numa só voz, num só pensamento, dirijamos nosso olhar a Deus e dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, permita que os nossos anjos da guarda nos envolvam nesse instante, Pai. Permita que os bons espíritos nos amparem. Que possamos sentir a presença destes seres que nos amam, que velam por nós. Que possamos sentir neste instante, recaindo sobre cada um de nós um bálsamo de bênçãos e luzes, curando-nos das dores que estivermos passando. Que possamos perceber este bálsamo recaindo naquele local que possamos estar sentindo dor. Que possamos sentir, se estivermos com angústia, com medo, com alguma tristeza, a alegria nos invadir a alma. A fé brotar em nosso coração. E nesse instante, visualizamos a Jesus, que aqui se encontra. Jesus amigo, Tu és o médico das almas. Nós te pedimos, Jesus, por cada um destes que foi citado, por cada nome aqui escrito, por cada pessoa que está sendo pensada, que estamos visualizando nesse instante, que o Teu amor, Jesus, o envolva. Nós te pedimos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, cura a este amigo, a este parente, a esta pessoa a quem amamos. Alivia das dores a cada um deste, sempre cumprindo a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Ó Jesus, ampara os entristecidos, alivia-o das suas dores, das angústias da alma, das tristezas. Que a Tua paz os envolva, Jesus. Nós pedimos pelas famílias de todos nós, que a Tua presença amiga se faça no diálogo, na conversa, na indulgência nas relações, no perdão das ofensas. Abençoa, Jesus, aos doentes, aos que estão nos hospitais. Nós pedimos pelas equipes médicas, pelas autoridades, por todos os que estão envolvidos no combate a esta pandemia. Ó Jesus, auxilia-nos. Ilumina o pensamento dos nossos governantes, das nossas autoridades. Clareia para que eles possam praticar o bem, pensem no próximo. Que esses sentimentos de briga, de discussão, de querermos ser os donos da verdade, possa ser afastado de nós, pode ser afastado das autoridades, que possamos nos unir nesse momento, tendo fé em Deus
e na certeza de que tudo há de passar. Ó Jesus, nesse instante nos unimos a Ti e mais uma vez dirigimos nosso olhar ao Pai e pedimos: Deus de amor e bondade, cuida de nós, Pai. Perdoa as nossas faltas. Ampara-nos e protege-nos hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, amigos. Só coisa boa, é uma alegria estar com vocês. Queria dar só 2 avisos, dizer que amanhã nós teremos nosso seminário às 18 horas sobre o egoísmo, aquele capítulo do Livro dos Espíritos que fala do egoísmo. E amanhã de manhã, para quem tiver acordado cedo e quiser fazer uma live, uma entrevista, será um debate entre mim e meu amigo Daniel Lima, 9 horas, é Café com Filosofia Espírita. Nós vamos discutir a atualidade desse momento, né? Essas questões que estão acontecendo, os casos. Nós vamos discutir a nossa realidade. Amanhã de manhã, de 9 às 10, será um debate. Convidamos todos, será transmitido na página do CEAL. E vamos colocar nos nossos grupos de WhatsApp, tudo quem quiser assistir, 9 horas da manhã. Tá bom? Estão todos convidados a tomar café conosco, cada um na sua casa, é claro. Muita paz a todos, boa noite. Deixa eu dar meu boa noite a todo mundo aqui. Não vão embora sem me dar boa noite. Deixa eu ver quem foi. A Heloísa está dando boa noite. A Ednélia está dizendo amém, mas não deu boa noite, né, Ednélia? Francisco, muito obrigado pela sua participação. Denise, Rose, está aqui. A Yara. Pessoal, aqui está todo mundo online. Olha o tanto de compartilhamento. Aumentou mais ainda o compartilhamento. 35 pessoas compartilharam. Deixa eu ver aqui. O Antônio, boa noite. Olha aí, o Antônio está dando boa noite. A Kátia dando boa noite. Agora todo mundo está dando boa noite, né? Felipe. Boa noite, Tiane. Boa noite, Jane. Vai dando boa noite aí também. Boa noite, Júlia. A Ednélia voltou para dar boa noite. Rosângela, boa noite a todos. A Mundinha. A Isabel aqui dando boa noite. Olha a Fátima Soares, Isadora. Good night! Tiane, gratidão, boa noite a todos. Acordarei muito cedo. Tá muito cedo. Cleonice, boa noite. Rafael. A Isadora aqui, né? Dá boa noite, ainda faz marketing. Olha aqui quem mais tá. Não estou conseguindo acompanhar os boa noite. Agora entrou Tionil, muito obrigado. Ele está dizendo boa noite, Neuminha, abraço. Fernando ontem não dei boa noite a ele, não foi, Fernando? Hoje eu vou dar boa noite, Fernando. Olha, Vanúzia, boa noite. Que nossos anjos nos amparem. Olha, Dulce, um abraço, Dulce. Ah, meu Deus do céu, é tanta gente querida. Gente, a gente vai marcar o retorno, a gente vai fazer uma reunião. Bom final de semana a todos. A Beth, a Clícia, saudade de todos do CEAL. Um abraço, Clícia. Só coisa boa, gente. É só isso mesmo. Só coisa boa que a gente tem que dizer. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. A Vanúzia está lhe dando boa noite. O café vai ser feito na hora, com certeza, Isadora.